Souza participa de culto na hora do jogo, não vai estar em São Januário, sequer para apoiar os companheiros. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também, 3 jogadores já foram dispensados dos últimos treinos, também não será relacionado. O Vasco tem um prejuízo de 1.200.000 pelo Luca Orellano. A gente vai explicar sobre isso. E também o rumor é que tinha uma bafa aí, que ele estava suspenso e não está. Tudo isso após a ver. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo. E amanhã a bola rola. E como rola em São Januário, já estaremos lá com nosso short, com nossa entrevista pós-jogo e tudo que rolar lá em São Januário entre Vasco e Atlético Mineiro, que é o último jogo do ano na nossa casa. Depois só no Campeonato Carioca do ano que vem. Bom, é um jogo extremamente importante para os Gigantes da Colina. Já que seria bom terminar o ano vencendo na nossa casa, em casa, sob a torcida, e continuar a luta para carimbar o passaporte para a Copa Sul-Americana no ano que vem. Bom, o Souza, aquele que chegou da mala do Felipe Coutinho, por assim dizer, ele e o Alex Teixeira, marcou de estar no culto na hora do jogo. Não será relacionado para o jogo contra o Atlético Mineiro. Bom, aí a foto. Pensando numa maneira politicamente dizer, porque hoje o Vasco da SAF, embora está sendo gerido pela associação, o Pedrinho é presidente da associação, desculpem, mas teoricamente uma gestão profissional. Teoricamente, porque isso aí deveria ser demissão por justa causa. Ele não vai ser relacionado, Thiago, beleza, mas ele deveria estar lá para dar apoio aos seus companheiros e acompanhar o jogo. Não vai fazer isso. Vai fazer uma coisa pessoal dele. Nada contra a fé do Souza, muito pelo contrário. Cada um tem a sua própria fé, ou não tem religião, mas todos têm que ser respeitados. Mas em hora de folga, beleza. Ninguém tem nada a ver com isso. Em hora de folga ele faz o que ele quiser. Agora, na hora que o time estiver jogando, em vez de dar pelo menos força aos companheiros, tu imagina a gente aqui, seres comuns, resolvesse fazer algo que é pessoal nosso na hora do trabalho. Bom, não sei se o Pedrinho vai se posicionar em relação a isso. Eu acho difícil que lá em São Januário ele se posicione a isso, porque quem deve vir falar com a gente é apenas o Felipe, já que ele está sendo treinador interino. É bom frisar sobre isso. Bom, e Gabades, Rojas e Rossi estão liberados nos últimos treinos do ano, já que eles não ficam em 2025, é uma coisa natural,
né, já que não fazem parte dos planos, e estão sendo liberados para já passar um final de ano com seus familiares e um conjunto com seus empresários, respectivos empresários, procurar um novo clube em 2025. Boa sorte ao Rojas, ao Gamares e ao Rossi. Se acertarem com o time A da Série do Campeonato Brasileiro, diria menos quando enfrentar o Vasco. Mas boa sorte aos três, ao longo da carreira, no caso do Rossi, ao final de carreira. E se eu fosse ele, já se aposentava, já que, ou mudava de posição, já que ele não tem mais velocidade para jogar como um ponta. A primeira passagem dele, ele nunca foi um craque, mas a primeira passagem dele pelo Vasco conquistou o torcedor pela forma de raça que ele joga, né? Ele tinha velocidade, ele não tinha muito raciocínio na hora de decidir, mas tinha velocidade, era um cara que havia conquistado o torcedor do Vasco. A segunda passagem foi um beijando, embora que ele foi titular absoluto na segunda passagem, no ano passado, fez alguns gols importantes, como na goleada contra o Curitiba, e ajudou o Vasco na permanência da Série A, até subiu na bola, né, zoando o venezuelano, hoje do Grêmio, né, mas nessa... Aliás, já era para ele ter saído no ano passado, mas devido àquelas cláusulas horrorentas da 77, só de permanecer na Série A renovavam automaticamente, e o Rossi foi contemplado com isso. E dessa última passagem ele vai sair sem deixar saudade. Na minha memória fica o Rossi da primeira passagem, que foi a melhor passagem dele pelo Gigante da Colina. O Gamados, estou dando graças a Deus que foi embora, e o Rojas talvez tenha sido um cara que poderia agregar, não teve muito espaço, teve um pouco com o Ramon Dias, e se ele jogasse mais, teria obrigatoriedade de compra, e o Vasco não está gozando de dinheiro sem um novo investidor. E boa sorte ao Rojas na sequência da carreira. O Gamados também, mas eu não entendo qual é o futebol em quem ele vai agradar com esse futebol. Bom, e o Vasco teve um prejuízo devido à cotação do dólar, hoje que está mais alta de 1.200.000, pelo Luca Aureliano, né? E é uma matemática difícil de entender, que o Vasco comprou Luca Aureliano por 15 milhões e vira agora por 3 milhões de dólares, equivalente a 18 milhões de reais. E quem costurou esse contrato horroroso foi o Alexandre Matos, que foi trazido pela CSS após a saída do Paulo Braga. Olha, dos diretores de futebol trazidos pela CSS, o mais injustiçado que a gente vê hoje é o Paulo Braga. O Alexandre Matos veio com aquela polpa de mago, já que ele havia feito times vencedores no Palmeiras, times vencedores no Cruzeiro, que aliás, o Cruzeiro, com ele voltou ao Cruzeiro, hoje ele é dirigente do Cruzeiro, mas naquela época ele havia sido dirigente do Cruzeiro no bicampeonato brasileiro de 2015 e 2016, algo do tipo. Foram 2 títulos seguidos brasileiros, que o Dedé fazia parte do elenco, inclusive foi ele que levou o Dedé para o Cruzeiro, tirou o Dedé do Vasco e levou para o Cruzeiro.
É aquilo que eu falo, ele é um cara que sabe lidar com cheque branco. Se for com dinheiro limitado, como era com a 77, ele faz esse tipo de contrato aí horroroso. Mago, bom, eu nem quero saber se ele fosse ruim, né? Bom, a tendência é que o técnico Felipe tenha novidade em relação ao time que passou vergonha no último sábado, batendo em 2-2 com o Atlético Goianiense, já rebaixado, lanterna do campeonato. E um time jogou um pouco, algo parecido com o futebol depois das substituições no segundo tempo. É possível que o Barcimo, o Domingues, o Alex Teixeira ganhe a titularidade e não está descartado que o Paé entrar no lugar do Felipe Coutinho. Então, tem essas dúvidas para esse jogo, mas a tendência é que tenha novos nomes no time titular em relação ao último jogo. Então, é isso. E para concluir o nosso boa noite, diferente de algumas informações aí, o Moura não está suspenso da partida de amanhã contra o Atlético Mineiro. Aliás, o Vasco não tem desfalque nenhum. Só usando conta, né, até pelo profissionalismo, né, de estar em outro lugar na hora que o time vai jogar, mas o Vasco não tem desfalque em termos em quem o Felipe conta para essa partida, e a tendência até que o Moura seja um dos 11 que iniciarão jogando. Então, é isso, galera. Até nosso Desperta Vascaíno com o pré-jogo Vasco e Atlético Mineiro e todas as emoções ao vivo lá em São Januário. Até mais. Galera, até o nosso boa noite. Não, boa noite agora. O Desperta Vascaíno com o pré-jogo Vasco e Atlético Mineiro. E lá em São Januário, com todas as emoções, short, entrevista pós-jogo. E tudo em zona mista, se tiver, zona mista tem se o Vasco vencer, né? Se o Vasco não vencer, não tem zona mista. Tudo que rolar lá em São Januário. A partir das 6h30, a gente estará lá na colina para as emoções de Vasco e Atlético Mineiro agora. Até mais.